Muito boa noite a todos. Vê se ficou melhor agora. Agora tá melhor, né? Tá bom. Só que tem um detalhe aqui, eu escuto menos que vocês, porque eu tô atrás da caixa. Aí eu acho que tô falando baixinho, aí tá estourando o ouvido de vocês. Mas tá bom. Sejam todos bem-vindos à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Então vamos começar mais uma noite de trabalho. E hoje quem vai fazer a palestra é o nosso amigo Mauro Pomar. Ele que sempre esteve à frente aqui apresentando, iniciando. Hoje ele que vai trabalhar para gente. E eu que saio da contra-regra e venho para cá, tá bom? Vamos ler uma página de sensibilização. É uma página de Emmanuel, que foi a Renata que escolheu. Então, Renata da secretaria escolheu a página. Muito bem escolhida, diga-se passagem. Emmanuel fala assim para gente. Alguém te feriu? Desculpa, esquece. Aparece quem te insulta? Perdoa e silencia. Sofres perseguição? Cala-te e trabalha. Ofensas e agressões? Ouvida e serve. Não passes recibo às afrontas. Prossegue fazendo o bem. Quantos te entregam ao mal não sabem o que fazem. Essa afirmativa equivale a dizer que desconhecem quanto isso lhes custará. Vamos fazer a nossa prece então. Vamos tranquilizar as nossas mentes, nos acalmar, deixar o mundo de César lá fora, pois chegamos em uma das casas abençoadas por Jesus. E vamos pensar assim, vamos falar assim. Mestre Jesus, obrigado porque temos esse teto acolhedor, onde estudamos o Teu Evangelho, conhecemos almas novas, reencontramos antigas e nos sentimos bem. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de conhecer, de aprender. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de servir. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de viver. Abençoa todos nós, e em especial nosso companheiro Mauro, que trará informações muito sábias, aonde, através dos seus estudos, nos esclarecerá acerca do caminho que temos que seguir, desde pequeninos até a próxima vida. Que assim seja. Vamos nós, Mauro? Obrigado, Antônio. Deve ter que ajustar o volume ali, né? Tá. Alô, 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 tá, alô. Amigos queridos, muito boa noite. Prazer, como sempre, estar aqui com vocês, né? E a gente refletir um pouco, né? Em alguns temas. E esse é um tema que sempre me toca muito, né? Porque ele sempre fala de juventude e religião. Então é uma coisa difícil, né? O tema, tudo bom, né? É uma coisa difícil para a gente conversar sobre isso, então não tenho a pretensão de trazer qual é a verdade, mas assim, gerar uma reflexão nossa do que a gente está fazendo, o que a gente poderia fazer, aonde que estão as dificuldades maiores. Então preparei ali um estudo, como sempre, com muito amor para a gente, né? Mas eminentemente é um estudo reflexivo, portanto ele não tem a proposta de trazer solução, mas reflexões que possam nos levar a soluções. Trazer um pouquinho de água. Bom, eu vou trazer alguns conceitos também, né, de fora do ambiente espírita, né, para a gente poder, usando esses conceitos, algumas coisas na área de ensino, e alguns conceitos na área de gerações, para a gente entender um pouquinho, né, aonde estão os nossos problemas
quando a gente fala em juventude. Assim, vou falar muito da mocidade, né? Que todo mundo tem sempre opiniões sobre a mocidade. A mocidade é um tema palpitante que todos nós adoramos. Mas eu vou falar também sobre juventude, sobre a nossa casa, sobre as nossas relações, nossas dificuldades nas próprias relações. Já vi aqui, tem professor aqui, um monte de professor aqui, vai ser bom aqui, né? Então, estou tranquilo aqui. Bom, queria introduzir primeiro alguns conceitos de geração, né? Então, assim, é difícil estereotipar gerações, então eu também não acredito muito nesse modelo, não. Mas a ideia existiu o tal dos baby boomers, né? Que é uma geração que vai até o nascimento dela, né? Pessoas que nasceram até 1964, cuja questão é valorização do trabalho. Esse aí vocês já vão começar a observar alguns problemas que nós temos com as diversas gerações. Então, baby boom é a geração trabalho. Normalmente, o workaholic é aquele... Bom, eu nasci em 57, só para vocês ficarem tranquilos assim, né? Vocês já vão começar a ver alguns comportamentos que eu tenho, né? E vão ver que alguns comportamentos são bem estereótipos da geração baby boomers, né? Depois veio a geração X, né? Nascidos até 65, de 65 a 80, e é uma transição analógico-digital, né? Observe que o mundo aqui é completamente analógico e aqui começa a emergir a tecnologia digital, mas ainda incipiente, né? E aí vem os millennials, né? Que é o tal da geração Y, né? Observa que são pessoas que nasceram até o finalzinho do milênio passado, né? Por isso você tem hoje como millennials, né? Então, é uma geração que ela tem a internet como base de tudo na vida dela. Então, tudo para ela é internet. A forma com que ela se relaciona, a forma com que ela aprende, tudo para ela está na internet com as suas consequências que a gente vai falar um pouquinho. E uma busca por propósito. Então, emerge uma geração preocupada com essa ideia de propósito. Propósito é sempre por que eu faço o que eu faço. Então, eu venho aqui para o centro espírita. Por que, Wesley? Por que eu venho para um centro espírita? Então, essa é a ideia do propósito. Qual é o propósito que eu tenho na minha vida, né? Como é que eu construo esse propósito? Então, essa é uma geração que ela traz isso inata. Quer dizer, para ela não sabe. Ela escolhe empresas baseadas em propósito, que é uma coisa assim, para a minha geração dos baby boomers, surreal. E ela faz isso, ela olha e diz assim, não quero essa empresa, porque essa empresa, o propósito dela não casa com o meu. Então essa é a geração, né, dos milênios, geração Y. Depois vem a geração Z, 97 até 2012, né? E esses já nasceram com o celular na mão, né? Criança, o bebê, tá o bebê no berço e tem um iPad ali no berço. Aí o bebê vai lá, mexe no iPad, o que gera toda uma geração muito imediatista com as coisas, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que imediatista? Porque tudo eu peço no celular, quer dizer, eu olho, as coisas estão ali, eu quero saber alguma coisa, eu faço uma consulta, entro ali no Google. Essa ainda é a geração, antes da tal da geração alfa que está chegando aí, né? Que na verdade as pessoas a partir de 2013 e que ela já entra com a inteligência artificial generativa, né? Então ela já é criada nesse ambiente de conversar com um amigo, que é um amigo virtual, um amigo que sabe tudo, é meu amigo virtual, o que vai gerar consequências no seu comportamento e na forma com que a gente se relaciona ali com eles. Bom, a mocidade espírita, agora começando a entrar na mocidade espírita, a idade é de 13 a 21 anos. Portanto, se você voltar no tempo, você vai chegar à conclusão que ela é da geração Z. A geração alfa ainda não chegou, está na evangelização, diga-se passagem, já está na evangelização. Olha a geração alfa ali, chegando ali, está na evangelização, mas ainda não está na mocidade, né? E, portanto, lembrando, são os nativos digitais, diversidade é um valor muito forte para eles, ativismo, portanto, a forma com que ele se posiciona na sociedade
é uma posição muito forte, né? E essa é uma característica da mocidade. Bom, o desafio geracional, né? Então, vou botar alguns slides para a gente pensar um pouquinho ali, né? Uma das dificuldades que a gente vê no desafio geracional é que as gerações vão mudando e a gente vai assumindo um estereótipo, né? Então, nessa direção das casas espíritas hoje, elas são compostas por baby boomers e no máximo geração X. O movimento espírita envelheceu, é um fato, por um motivo que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E ao envelhecer, você tende a ter uma geração que, obviamente, é a geração do análogo digital, como a gente conversou. E essa que é a direção que você tem dentro das casas espíritas, porém, a mocidade, como a gente viu, é da geração Z. Portanto, são nativos digitais, ele busca flexibilidade, nada para eles é rígido, nada, enquanto que os baby boomers têm uma tendência a dizer, meu, trabalho aqui, quer trabalho? Trabalho aqui é o seguinte, tem que chegar meia hora antes, a hora é essa, bate o cartão, volta ali, não sei o que, não tem hora para sair, e tá tudo bem para você? E a geração Z olha e diz assim, não está tudo bem. Se você é um assalariado, este é um ex-funcionário, um ex-colaborador. Se você é um dirigente de casa espírita, eu diria que você tende a ficar sozinho, porque as pessoas não vão atender a esses parâmetros que são os teus parâmetros, que são os nossos parâmetros. Então vamos continuar essas reflexões, né? Formação analógica digital, valorização do trabalho, método de ensino do passado, né? O que é método de ensino do passado? Como os meios mudaram muito, como o acesso à informação mudou muito, obviamente os mecanismos de transmissão de conhecimento mudaram muito. Então, aqueles que são professores entendem o que eu estou falando, os cursos de reciclagem que fazem conosco, professores, são surpreendentes. Eles vão abordar coisas que você não pensa no dia a dia, não imagina, e como coisas fundamentais para a transmissão de conhecimento no mundo novo. Mas como é que eu faço na casa espírita, Mauro? Porque a pessoa tem um perfil de uma pessoa com mais idade, que se aposentou, que passou a vida dela dando aula. Como é que você faz isso na casa espírita? Então, vocês já começaram a perceber que os desafios não são pequenos. Por isso que as soluções são complexas, que na verdade o que eu queria sempre conversar com vocês é dessa complexidade do problema. Portanto, quando as pessoas geram, assim, a solução seria voltar ao que funcionou no passado. Então, assim, é comum, sempre que eu vou conversar sobre mocidade, alguém dá alguma ideia que é entrar no túnel do tempo de novo. Bom, para a geração Z, nunca ouviu falar em túnel do tempo, eu sei disso, mas para o pessoal mais antigo entende o que quando eu falo em túnel do tempo. Então a pessoa vai entrar no túnel do tempo, e vai entrar no túnel do tempo e vai olhar assim, no meu tempo, a mocidade funcionava. E ela funcionava assim, assim, assado. Portanto, o caminho para a solução é entrar no túnel do tempo. O que é uma ilusão. Porque, obviamente, o que valia naquela época, naquela geração, parece que não vale mais hoje. E, portanto, sempre que eu penso numa solução de retorno ao passado, desconfia que essa solução não deve ser a solução ideal, porque ela vai reproduzir um modelo que já passou. Então, você tem que pegar o conhecimento do aprendizado do passado e tentar gerar alguma coisa nova. Muito cuidado, sempre que eu falo de geração, bom, eu já sempre começo a ficar preocupado com o tempo. Então, sempre que eu falo de geração, eu tenho para mim que esse já é um dos problemas, que é você estereotipar uma geração. Isso implica em dizer que alguma pessoa que nasceu numa determinada época, junto com outras pessoas, vão se comportar da mesma forma, porque elas nasceram naquela época. Mas para nós evolucionistas, para nós espíritas, isso não deveria fazer muito sentido.
Porque se nós somos seres em evolução, toda a coisa da síndrome de Gabriela, né, que eu nasci assim, cresci assim, eu sou mesmo assim, então toda essa síndrome de Gabriela, ela não faz sentido para o espírita. Então a hora que a gente vem também parodiando ali a música, né, dos nossos pais, né, os nossos pais, né, que é quando você olha assim, depois deles nunca apareceu mais ninguém, essa é a frase da música. Depois deles, quando a gente começa a ouvir essa frase, desconfia que nós envelhecemos. Porque quando você começa a cristalizar alguma coisa, porque essa também eram as frases dos meus pais. E eles tinham a certeza de que depois dos ídolos deles não apareceu mais ninguém. Mas eu achava que eles estavam errados. E construí os meus ídolos, busquei os meus ídolos. Mas eu acho que depois dos meus ídolos não veio mais ninguém. E aí eu fico olhando assim, puxa vida, este é um fenômeno pessoal meu. Ele não tem a ver com a realidade concreta. Não, Mauro, você não está entendendo. Olha as músicas de hoje, eu estou entendendo. E olha as músicas de hoje. Apenas estou dizendo que alguma coisa foi cristalizando em nossas vidas no passado que fez com que a gente fosse perdendo essa habilidade de transformação. E isso é ruim, porque somos espíritos, daqui a pouco vamos desencarnar, e quando desencarnar vai continuar a nossa marcha evolutiva, e nós precisamos estar sempre abertos para que todo dia seja um dia novo, um dia de aprendizado, um dia onde você vai trilhar um caminho diferente. Então, cuidado, que mesmo todo o estudo que a gente coloca de estereótipo de gerações, cuidado, que para nós, né, isso não deveria ser verdade. Então, assim, citando Heráclito, né, Heráclito falou que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Né? Por que não pode banhar-se no mesmo rio? Porque o rio mudou e a pessoa também mudou. Então não existe nada fixo. As águas do rio já foram. E você já não é a mesma pessoa no seu segundo mergulho. Então, toda essa dificuldade que a gente tem geracional, desconfia que ela está muito mais na nossa capacidade de adaptabilidade, porque as coisas estão mudando muito rápido. E nós temos dificuldades de acompanhar essas mudanças, né? Bom, vou usar também um livro, né, do Divaldo Franco, que é a Transição Planetária, né, do Manuel Filomeno de Miranda, e ele estuda, então, né, essa visão de quem são esses espíritos que estão chegando hoje. Né? O livro moderno, Transição Planetária, e ele coloca 2 tipos de espíritos. Né? Uns, membros das tribos bárbaras do passado que permaneceram detidos em regiões especiais durante séculos, renascem assinalados pelo primitivismo. Então tem uma galera que está entrando no mundo, que é aquele que assim está tendo a última oportunidade de continuar com o planeta nessa transição que nós estamos fazendo. Então, Deus, na sua imensa sabedoria e amor, traz essa pessoa para que ela possa não ser retirada sem ter mais uma chance de fazer a prova. E coloca essa pessoa. Mas essa pessoa tem dificuldade para fazer prova, porque ela passou a vida dela com dificuldades de adaptação, se isolou. Então são pessoas, né? Hoje estava conversando aqui na chegada, né? Falando sobre Pimentel, sobre crianças do Pimentel. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, como é que pessoas podem ter esse comportamento? E aí você pega o livro Transição Planetária e fala assim, eu já entendi por que tem esse comportamento. E essas são as pessoas que a gente tem que trabalhar, por amor. Por amor. E aí, Miranda coloca o outro tipo, vindos de uma estrela de primeira grandeza, Alcione, uma estrela quaternária, por sinal, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável. Então, nesse livro, né, Miranda diz que algumas pessoas estão encarnando e essas pessoas vêm de uma região melhor, portanto, não precisam estar na Terra e vêm aqui para poder impulsionar nós, habitantes da Terra. Né? E aí é a grande questão. Né? Kardec, quando vai falar na última obra do Pentateuco, né, que é a Gênese,
Kardec, então, aborda a geração nova, o último item da última obra de Kardec. E aí diz que a geração nova está chegando. Já começou a chegar? Estão nas nossas casas? Ou na minha casa só veio a raspa do tacho? Só veio ali o arrastão do Brau, fez aquele arrastão, vamos lá, vai todo mundo para a casa do Mauro. Filha, não é contigo nada pessoal aqui não, gente. Entendeu? Aí você olha assim e fala assim, caramba, se esses espíritos mais evoluídos estão chegando, eles devem estar nas nossas casas também. Por que não reconhecemos? Então essa é uma das dificuldades que a gente vai refletir um pouco hoje. Vocês já viram que a gente vai refletir até meia-noite, mais ou menos, que tem um monte de slide aqui. Grande religiosidade, essa é uma das características do jovem espírita. Todos eles trazem uma grande religiosidade, uma necessidade de ter religião. Não necessariamente de ter a tua religião, mas trazem religiosidade, que é uma coisa interessante, que parece caracterizar espíritos mais evoluídos, porque não são sectários nas questões das religiões. Ele olha para ele, tanto faz, se vai aqui, se vai no terreiro, se ele vai na igreja católica, se ele está no templo evangélico, para ele parece que essas coisas não fazem grande diferença. A diferença está no amor a Deus que eles têm e trazem e querem compartilhar, que é uma coisa interessante. Né? Mas quando chega na mocidade, nós vamos enquadrá-los, porque esse pensamento não está muito correto. Então nós vamos ensinar o Espiritismo para ele. E isso gera já um conflito dentro dessa característica geracional que eu estou abordando ali com vocês. Inerente ao processo. Mas esse conflito também está nas nossas casas. Por isso que eu falei, não estamos conversando só de mocidade. Isso acontece nas nossas casas. Eles são muito flexíveis, né? Então tudo que é script rígido que a gente impõe, eles se recusam. E são digitais. Aí a primeira coisa que a gente faz assim é deixa o celular lá fora, pode ligar. Então você não usa meios digitais, que a gente vai ver, se a gente tiver tempo. E a velocidade do aprendizado. Eles têm um aprendizado muito acelerado. Eles foram criados numa geração, a geração de celular, né? Onde tudo leva 20 minutos, 30 minutos. Ele quer comer alguma coisa, bateu na cabeça dele, acho que eu vou comer isso. Ele pega o celular, 20 minutos depois ele está comendo aquilo. Isso criou uma geração que é uma geração muito imediatista, as coisas são muito rápidas. E aí você chega e a pessoa vai conversar com o Mauro. Só o quebra-gelo do Mauro, só o Mauro conversar, não, vem cá, me conta aí. Já passaram 30 minutos. O jovem já está impaciente. Ele já olha assim, meu Deus, se for mais um velhinho desse que aparecer na minha vida, ferrou, não vou conseguir suportar, hoje vai ser um dia difícil. Né? A velocidade deles é muito mais acelerada, o aprendizado é muito mais acelerado. Né? Bom, dificuldades que a gente tem é horários, essa é uma das questões nossas, métodos, muitas vezes métodos, como a gente falou, obsoletos, a gente vai conversar melhor sobre isso, por isso que eu estou passando ali mais rápido. E acesso à informação, a IA fornece respostas instantâneas, isso dá uma impressão para eles de que a melhor alternativa é eu não ir ao centro, eu não preciso ir ao centro, eu tenho um celular e tenho a IA, eu pergunto a IA me dá as respostas, e, portanto, eu tenho o aprendizado sem necessitar ir à casa espírita. E essa é uma das coisas ali que eu tenho observado, né? Essa questão ali da necessidade que a pessoa tem cada vez menor de ter um aprendizado formal, né? O que mais aqui eu selecionei para a gente conversar? Deixa eu ver. Falta de flexibilidade, sempre foi assim. Essa é uma outra coisa que a gente faz muito assim, isso está na codificação, isso eu não discuto, Kardec falou. Que é uma coisa atávica que a gente traz até de outras religiões. Porque tudo é passível de discussão. Kardec disse para a gente discutir. Então o fato de Kardec ter falado não significa que aquilo é a Bíblia, senão a gente reproduz o modelo atávico de outras religiões que nós vivenciamos.
Nós temos que discutir. Se o jovem acha que aquilo contraria Kardec direto e ele acha que está correto, converse sobre isso. Exponha. Qual é a sua ideia? O que você acha que está certo? E eu vou expor qual é a minha ideia. O que eu acho que está certo. E disso deve surgir algum consenso, algum alinhamento da nossa vida. Então, cuidado, que muitas vezes a gente baixa ali, pega a régua ali, isso daqui não se discute. E para o jovem, isso é mortal. Eu vou trazer algumas informações, né? Era fazer esse paralelo com universidade, né? De trazer algumas coisas para vocês também, que eu peguei para complementar o nosso estudo, né? A universidade tem o mesmo problema. Então essa é uma outra questão. A gente fala da mocidade como se o problema fosse casa espírita, né? Mas cuidado, que o problema não é a casa espírita. As universidades estão sofrendo muito com esse processo de aprendizado. Está muito difícil, né, dar aula de universidade. É muito difícil para a gente entrar nesse processo, porque as aulas expositivas, né, elas são longas, elas trazem pouca aprendizagem, né? Meus filhos mesmo, né, os mais novos, quando estavam na faculdade, assim, eu não vou na aula. Eu falei, como não vai na aula? Não vou na aula. Eu tenho um livro, o cara vai lá e segue o livro, eu tenho um livro. Por que eu preciso ir à aula? E aí não ia à aula. Eu falo assim, meu filho, como pode alguém fazer a faculdade sem ir numa aula? E aí ele fala assim, não, ele é muito chato, eu vou perder meu tempo se eu ficar estudando. Observa, assim, é uma geração, por isso que eu estou falando para vocês, é uma forma de pensar muito diferente, porque se você for dar uma aula com uma longa exposição e pontuando as coisas, e principalmente se for seguir o livro Ipsilite, e pode ser o livro dos Espíritos, então só para a gente não achar que eu saí do termo mocidade ou não, e você vai ter dificuldade, porque ele não quer isso, e não sente isso, e por isso ele fica em casa, ele tem um aprendizado mais rápido, na velocidade que ele deseja, ele não precisa de você. Essa é uma outra coisa que às vezes eu vejo as pessoas conversando. Não. O mentor da mocidade. O meu tempo de mocidade é o mentor da mocidade. Quando eu tinha problemas com as meninas, eu ia lá perguntar ao mentor da mocidade. Aí eu fico imaginando hoje, a pessoa está com problema com a menina dele, com a namorada dele, vai procurar o mentor da mocidade. Você lembra desse tempo? Aí vai procurar o mentor da mocidade. Eu estou com uma dificuldade aqui com a minha namorada. O que você me recomenda, amigo? Observa, já fez 1000 consultas aí, chegar você, falou com todos os amigos, resolveu os problemas dele. Não precisa desse guru. Não é isso que ele procura. Então, crise de propósito, nós já falamos nessa falta de conexão, né? Então tem que aplicar alguma coisa, né? Aplicar essa visão, tem que filtrar e aplicar, né? Descompasso entre universidade e as novas gerações, né? Então, falar um pouquinho ali da faculdade, aulas expositivas, que a gente estava falando, tal. Falta de prática, pouca aprendizagem ativa, integrada, avaliações padronizadas. Aqui ele fala muito das provas, né? Eu não vou entrar, já que a mocidade, graças a Deus, não tem prova para você passar, então não vou entrar nesse aspecto, mas ele gera uma pressão muito grande, né? Observa que nas aulas expositivas também estão as palestras nas reuniões públicas. Então, o modelo, agora começando a falar do envelhecimento do movimento espírita, né? O modelo que nós criamos, né? Esse modelo foi criado, né, para ser mais exato, por Bezerra de Menezes, o modelo de casa espírita que a gente tem hoje, foi criado por Bezerra de Menezes, lá nos seus tempos de presidência da FEB, em 1888. E nós reproduzimos hoje um modelo que foi criado naquela época por Bezerra. E aí eu fico pensando, será que este método de transferência de conhecimento, de estímulo ao espiritismo, não mudou? De 1888 para 2025, observe que a gente reproduz o mesmo modelo. E aí o que acontece? Quantos jovens vêm na casa espírita para assistir a longa palestra? Entendeu?
como a minha. Eu estou falando dos outros, não, falando de mim. Falando assim, para mostrar que o nosso modelo ele é muito aderente para algumas gerações, mas ele não é muito aderente para outras gerações. Elas não têm essa mesma expectativa, né? Então, cuidado, que isso também é causa do envelhecimento. A causa do envelhecimento é a gente reproduzir um modelo onde nós nos sentimos muito bem e pessoas como nós se sentem também muito bem. Mas os outros que estão mudando, que estão vindo com outra carga de DNA, parece que eles não se adaptam dentro desse modelo que a gente acha que é o melhor, né? Aqui vem algumas coisas, a gente vai botar essa questão de realidade digital, né? Ele cita algumas ferramentas, fala a verdade, eu nunca usei a Notion, nunca usei a Figma também. A Notion é uma espécie de Google Docs, para quem está acostumado a Trello, né? Um amigo ali usa o Trello direto nas aulas ali, Vitor, né? Essa galera ali. E aí a generativa, nessa coisa ali que a gente está vendo de ChatGPT e tal. Bom, essa apresentação foi feita com IA. Então, primeira coisa, fiz de propósito para trazer isso para vocês. Ela foi feita com IA. Toda essa parte de universidade foi feita com a IA chamada Gamma.org, especialista em fazer PowerPoint, para quem dá aula. Especialista, você diz qual é o tema, diz qual é o assunto, quantos slides você quer e ela prepara a apresentação para você. E aí você vai, grátis. E aí o conteúdo, principalmente da primeira parte da mocidade, usei muito o ChatGPT para trazer essas informações para a gente. Então assim, Mauro, isso tudo é coisa do demônio. Amigo, é uma ferramenta para trazer. Então, quando você vai introduzir o jovem vem com isso. Se você não usa isso, se você vai trazer o filme lá que você viu, não, com o Humphrey Bogart, aí vai ser complicado, realmente. Não vai ficar onde. Então, só para a gente entender que as ferramentas estão mudando muito, né? Despreparo para o mercado, né? Eu já falei um pouco dessa coisa de achar que a universidade não prepara, né? Não está dentro do propósito dele, não discute sustentabilidade. Algumas universidades hoje até entraram nessas discussões hoje, tem essas cadeiras, mas ainda é raro você ver os soft skills, nessas habilidades nossas de lidar com pessoas, né? Ética digital, inovação e tal. Geração valoriza impacto social e propósito, elementos ausentes nas disciplinas tradicionais. Então há um descompasso, é isso que eu queria falar para você, há um descompasso entre o método de ensino atual e as novas gerações. E esse desalinhamento, ele penetra também na nossa mocidade. Falta de diálogo e escuta, né? Diálogo, né? E aí vem a relação hierárquica, né? Essa relação de eu sou professor, você é aluno. Isso é uma coisa que nós temos muitas dificuldades hoje dentro do processo educacional, essa relação de professor-aluno, que ela está ficando demodê. Você não é professor, você traz um conhecimento, o aluno traz um outro conhecimento, o aluno que está do lado tem um outro conhecimento e você vai juntando, coordenando esses conhecimentos para um aprendizado de todos. Então essa relação está mudando. Essas rodas de conversa, observe os trabalhos assistenciais que a gente tem discutido aqui na Casa Espírita, que tem discutido muito isso para ser uma roda de conversa, para ser um aprendizado mútuo, para você ser dos componentes e não o professor e os outros são os alunos. Então essa ainda é uma forma visível, né, que ocorre e que vai mudar, e está mudando muito rápido. Formação tradicional, né, o corpo docente, tal. E aí não tem a coautoria, né, o feedback, né, mas principalmente eu queria abordar a cocriação. Cocriação, hoje você vai fazer qualquer curso de ensino, ele vai martelar no tal da cocriação. Aí você fala assim, cara, cocriar o que? Até a palavra já conhece, que negócio é esse de cocriar? E aí eu cocriar isso, você está criando junto. Você vai chegar numa aula na mocidade e dizer assim, hoje nós vamos preparar um slide para os pais que vão assistir na semana que vem. Vamos preparar. Isso é cocriar. Você está lá, tem aquele tiroteio, é dinheiro para meu pai ali. Não, isso não dá para dizer não. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai cocriando. E isso estimula
Porque é uma geração que está baseado na cocriação. Então ele rejeita o modelo de que eu criei e você pode assimilar. Então isso é rejeitado a princípio. Então a cocriação é uma coisa a ser perseguida, né? Vós ignorar, os alunos se sentem pouco ouvidos, né? Aí os filhos também se sentem pouco ouvidos em casa, né? Então essa também é uma questão. Bom, esse já é um slide ali, mas de consequência das coisas que a gente está conversando, né? Ansiedade. E aí nós vivemos o mundo da ansiedade, né? Todos nós aqui presentes vivemos o mundo da ansiedade, o mundo dos remédios, o mundo das dificuldades que a gente vive com crise de ansiedade, crise de pânico. Isso passa a fazer parte da nossa sociedade moderna. E o que a gente está perguntando é por quê? Por que a gente vive com essa crise de ansiedade? Porque a ansiedade está no jovem e o jovem está mais ansioso que os mais velhos. Até porque ele foi criado nesse mundo onde as coisas são muito rápidas. Então a ansiedade dele é muito grande. E como ele não consegue dar vazão com essa ansiedade, essa inadaptação que o jovem fica, né, em relação ao mundo, né, ele vai gerar essa exaustão mental e aí vem as questões de burnout, né, que todos nós estamos vendo ali, né, na nossa sociedade moderna, né. E isso ocorre também dentro da casa espírita, isso que eu queria trazer para vocês, porque a gente tenta enquadrar as pessoas dentro de um modelo. E esse modelo, né, não sei se vocês têm reparado isso, essa semana eu andei pensando muito nisso, a palestra me ajuda muito a refletir nas coisas, né? A gente tem gerado um modelo muito rigoroso. Observa a nossa vida, as coisas começaram a ficar muito rigorosas e a gente mesmo não atende ao padrão que a gente estabeleceu. A gente não atende ao estándar que a gente criou para os outros. E a gente mesmo tem dificuldade. E o jovem tem essa dificuldade, porque ele também tem um padrão que ele também não atende, e ele tem uma velocidade muito grande, e aí ele gera a exaustão, né? As notas é essa coisa, né? Não mede o desempenho, não mede o aprendizado e tal. Eu, quando vejo, minha filha está ali, né? Quando eu vejo os jovens, né, quando eles estavam se preparando, meus filhos estavam se preparando para Enem, aí ele ficava lá, vou fazer uma redação assim, quando o tema é esse, eu escrevo assim, assim. Eu li a redação e falei assim, filho, você acredita nisso? Ele falou, não. Por que você vai escrever isso? Eu vou escrever porque me ensinaram que esta é a melhor forma de escrever e é assim que eu me aproximo dos 1000 pontos na redação. Aí eu falo assim, que sociedade louca! Você cria um tema, traz um tema da atualidade para que o jovem se pronuncie sobre aquele tema, mas ele não pode ser autêntico, porque se ele for autêntico ele está reprovado. Então ele tem que fingir uma pessoa que não é. Coisa maluca, né? Essa é uma sociedade doida que a gente criou ali com essa questão das notas, né? E falta de ausência, né? Essa ausência total de suporte, né? Oi, Maia. Por favor. Isso. Está na busca. Agora mesmo mudou o Enem, que está gerando essa confusão novamente. Então, toda a tentativa de que você mude esse modelo, que é um modelo que possa avaliar mais aprendizado com todas as suas dificuldades. Não estou defendendo o modelo A ou o modelo B, só estou dizendo que existe uma ansiedade hoje da sociedade para que as coisas não sejam para quem aprendeu qual é a letra que você vai escrever na prova, e sim o aprendizado que você está tendo das matérias que você deveria saber para você ir para um ano mais adiantado. E essa é uma questão social hoje muito grave, né? E obviamente ela vai chegar dentro da casa espírita, né? Então, currículos atualizados, né? A universidade demora, os programas acadêmicos hoje. Observa a velocidade que a gente vê hoje, os jovens, né? A sociedade, ela caminha numa velocidade absurda, né? Exponencial, tudo na vida hoje virou exponencial, né? Mas os conteúdos programáticos, eles são conteúdos antigos. Você não atualiza nem anualmente e você tem uma evolução fantástica. Se você pegar o conteúdo, para falar agora da nossa mocidade, pegar o conteúdo da Federação Espírita Brasileira, né?
ele deve ter uns 20 anos, 30 anos. Feito por uma pessoas classe média, tudo aquela coisa da diversidade. Não vou entrar nesse termo, senão a gente vai embora. Mas é classe média alta, pessoas que tinham uma visão dentro de uma geração e tiveram uma visão muito boa. Então, assim, graças a Deus tiveram esses espíritos mais evoluídos que encarnaram para fazer isso. E não estou criticando esses espíritos. Estou dizendo por que a gente não revisou depois. Essa aqui é a minha preocupação, achando que aquilo foi um modelo de sucesso de 20 anos atrás, deve ser um modelo de sucesso hoje. Este é o equívoco, que é o que a gente está tentando trazer, né? Mercado em transformação, né? Quer dizer, aí algumas coisas aqui, design thinking e tal. Pouca integração prática, falta conexão com os estágios, tal. Bom, paradoxo do aprendizado, né? Essa é uma outra questão. Todo modelo nosso, né, de aprendizado, ele é fundamentado no aprendizado individual. As provas são individuais, passa o indivíduo, então ele é todo individualizado. E a gente foi criado nesse modelo e acha esse modelo justo porque fomos criados nesse modelo. Quando eu fui morar no Japão, né, as escolas japonesas, elas têm muita dificuldade com dois tipos de pessoas. As pessoas, os alunos que são alunos muito ruins, que não conseguem desempenhar, não conseguem acompanhar a turma, eles têm dificuldade. E, pasme, com os alunos muito bons. Aqueles que aprendem muito rápido, se destacam na turma, o modelo japonês de ensino tem dificuldades e acaba expurgando, inclusive, do sistema público. Pergunto a vocês por quê? Pergunta difícil essa, hein? Por quê? Sim, ela deseja os alunos medianos. Ao currículo, ao modelo. Pode ser. A pergunta que eu ficava me fazendo lá, né? Isso é um fato, depois eu fui para os Estados Unidos, onde é o inverso. Os Estados Unidos faz questão de valorizar aqueles que são os notáveis, né, os outstanding. Aí ele vai lá, dá uma premiação na frente de todo mundo bate palma e tal. É um modelo de ensino completamente diferente. O modelo japonês, ele é baseado em equipe. Ele é baseado que as pessoas trabalham em grupos. E se alguém se destaca muito, é sinal que ele não conseguiu passar o conhecimento dele para o grupo. Ele resolveu adotar um caminho individual, que é o caminho de ele se formar uma pessoa boa, porque aquela galera lá não vai não, entendeu? Não tem jeito, mas eu tenho jeito. E aí ele começa a se destacar. E isso dentro do modelo educacional japonês é um problema. Porque ele olha e fala assim, eu não quero essa pessoa. Eu não quero formar porque eu quero pessoas que trabalhem em equipe. E quando você vai para a geração mais nova hoje, né, que é uma geração criada com o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, a cocriação, eles começam a ter muita dificuldade de você enquadrá-los nesse modelo. Porque para ele o modelo não é individual, o modelo é coletivo. O que importa é que a turma foi. Aí você fala em inclusão e fala assim, não, isso vai me atrasar. Essa é a visão da individualidade. Aí você fala assim, não, isso não vai te atrasar, isso vai te agregar conhecimentos que você não tem. Vai te trazer uma nova perspectiva de vida. E você conversa isso hoje com a geração nova, para eles isso é claro, é evidente, não há o que discutir. Para nós é objeto de discussão. Mas isso será que vai atrasar? Mas depois não passa no vestibular. E aí entra os nossos medos, nossos temores, né? Dentro dos paradigmas que a gente vive, que obviamente impactam sempre que a gente vai conversar com a mocidade, né? Uma aprendizagem baseada em projetos, né? Aí vocês estão falando das coisas que vocês já estão acostumados, né? Tudo dele é projeto. Aí assim, os jovens de hoje não se motivam com nada. Mentira, meu. Está um projeto na mão dele que ele não dorme. Ele vira à noite. Aí fala assim, como é que um jovem vira à noite? Está brincando? O cara não quer nada. Não, ele não quer nada dentro do teu modelo. Aí ele não quer nada mesmo. E não se enquadra de jeito nenhum.
Quando você dá um projeto na mão dele, ó, eu não sei qual é essa resposta, estou procurando uma resposta. O cara vira 2 noites seguidas para te apresentar o que é a resposta. É impressionante a capacidade deles de mobilizar em rede. Em rede. Se mobilizam, vão perguntar para outras pessoas, vai com IA generativa direta, para poder gerar alguma coisa que é alguma coisa. Então tem motivação. Eu que não estou conseguindo saber como gerar essa motivação neles, né? Professores mentores, não vou abordar tudo aqui, avaliações formativas e tal. Espaços colaborativos, né? Que a gente falou aí já bastante na questão da colaboração. Bom, novos princípios para a mocidade. Agora entra a nossa questão novamente, mocidade. Deixa eu controlar o tempo aqui. Comunicação digital. Então essa é uma das coisas, né? Se eu não conseguir trazer para ele algum elemento digital, sabe quando a gente quer fazer uma conexão com alguém? Você busca fazer uma conexão. Se você quer uma conexão com um jovem, você vai ter que ter algum elemento digital. Se você tem ojeriza, medo, pânico quando pega o digital, você já perde nessa conexão, porque você não consegue se conectar. Eu vejo hoje pessoas idosas, né, que chegam ali para os netos, né, e dizem assim, vem cá, me ensina esse negócio. Eu quero que você me ensine. Observe, ele busca conexão no digital e não entende nada daquilo. E a criança olha para aquilo e fala assim, cara, meu avô está me pedindo para ensinar para ele. Aí ele diz, olha a motivação, olha para eu trabalhar em projeto. Aí ele começa a se motivar e você começa a fazer uma conexão com ele. Sem isso, agora vamos fazer o contrário. Não, vou te chamar para você escutar os discos de vinil que eu tenho. Você vai adorar o fino da fossa. Se não se suicidar quando chegar no final, você vai achar ótimo ali e tal. Aí não vai dar, realmente, né? Então, a flexibilidade, né? E essa é uma das buscas hoje das mocidades espíritas, qual é o horário melhor para o jovem. Aí fala assim, isso daqui estava concorrendo, estava conversando aqui hoje também. Isso está concorrendo com as festas, está concorrendo com isso aqui, ok. E qual é a solução? É mudar o horário? É fazer antes, para que a pessoa possa sair depois? Porque esses acordos é que eu digo para vocês que as casas espíritas precisam avançar. E a gente tem uma tendência a falar, o horário aqui é esse. E essa questão é uma questão que fecha. Oi, Priscila. Quando ele entrar no mercado, ou não, né? Quer dizer, mas sim, a maior parte sim. Essa questão do mercado de trabalho, eu não vou entrar nesse assunto, faltando 13 minutos para terminar, mas ela é uma questão interessante, né? Todo jovem sofre quando ele sai daquele mundo que ele imaginou, e que é importante ele imaginar e sonhar, porque nós também fomos jovens e também tivemos nossos sonhos. E quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente percebeu que os nossos sonhos não eram exatamente como o mercado de trabalho funcionaria. E aí nós nos adequamos a isso, porém geramos modificações. E geramos as modificações por causa dos nossos sonhos. Volta a questão assim, ninguém vai mergulhar 2 vezes no mesmo rio sendo a mesma pessoa. Não vai. Então, a hora que você chegou e trouxe, você trouxe uma competência. Então, quando a mocidade hoje chega e a empresa tenta enquadrá-lo, ele também está tendo essa dificuldade. Mas não esqueça que as empresas estão tendo muita dificuldade. Tem empresa hoje que estão com 4 gerações. 4 gerações simultaneamente, né? Ele pega o conselho, tem uma geração, um baby boomer desse da vida, está no conselho, essa aqui é a verdade. Você pega aqui essa geração X é ali o CEO, o presidente ali, é tudo geração X. E aí quando você chega no cara que está chegando pela primeira vez, esse cara é da geração Z. E a geração Y é que está na média gerência. Então quando você começa a pegar um perfil hierárquico da empresa, as empresas estão tendo muita dificuldade. Se revoltou, a digital se revoltou contra a gente ali também. Mas é isso. Outra coisa, ensina a partir das dores, né? Das dores. As pessoas têm necessidade. Então, não vou falar do método montessoriano, mas todo mundo conhece Montessori também. Mas observa,
Kardec foi estudar com Pestalozzi. Pestalozzi tem uma outra visão. Aí a gente olha assim, puxa vida, quem é esse tal de Pestalozzi? Amigo, é o cara que formou Kardec, estuda Pestalozzi para poder entender um pouco mais de ensino, para você poder lidar um pouco mais com essas transformações. É só isso que eu estou querendo mostrar assim. O ensino tem que ser a partir das dores. Se você não tem essa necessidade, você está gerando uma coisa que o jovem está fechado para esse conhecimento. A hora que ele tem a necessidade, ele está aberto para esse conhecimento. Ah, Mauro, mas se fizer isso não passa no vestibular. Aí volta ao modelo nosso, que é o que nós estamos conversando. Paulo, então o que é a solução? Como eu disse antes, não sei. Não sei qual é a solução. Só estou dizendo que a sociedade vai evoluir de forma com que esses mecanismos todos mudem. Porque a gente já percebeu que os mecanismos são interligados. O processo de educação tem a ver com o processo de formação do professor, tem a ver com as crenças, tem a ver com as questões de lidar a partir do jovem, tem a ver com a diversidade, tem a ver com achar que eu vou aprender com os jovens, você achar que o jovem é só eu que vou passar, eu não aprendo nada. E aí eu cristalizo a minha geração do baby boomer, volta. Então tudo isso está interligado dentro desse processo de evolução que a gente está tendo. E é isso que a gente está tentando despertar. O cuidado que existe um mecanismo complexo em tudo isso e que nós precisamos começar a caminhar para poder caminhar de uma forma coletiva, porque individualmente você não vai conseguir fazer isso. Então eu preciso ter abertura para isso, que é o que a gente está conversando, né? É uma relação de irmão mais velho. Observa, Jesus se posiciona como irmão mais velho. Ele não se posiciona como alguém que vai passar para a gente o conhecimento. Ele se mistura com a gente dentro das dificuldades, né? Observa a ligação dele, né, com a samaritana. Né? Ele se mistura como a samaritana. Ele não é o mestre e é a discípula. Ele é dois, e não é samaritano. E ele se mistura como se ele fosse um samaritano para entender a mulher, ela entender que ele a entende. Essa é a grande dificuldade dela. Ela olhar para Jesus e falar assim, esse cara me entende. Ele sabe da minha dor. Ele sabe do que eu sofro. E ele não me recrimina. E aí ele fez a ligação. E a partir dessa ligação é que ele vai propiciar o ensino, né? Essa troca ali, né? Inclusão e ecumenismo, aí a gente já falou um pouquinho. Cuidado com elitismo e sectarismo, né? Isso afasta muito os jovens, né? É uma coisa que fere. Então essa era a pergunta, né, que a gente colocou na Semana Espírita e que eu fiquei então de tentar explorar um pouco melhor com vocês, né? A juventude não quer mais a religião? Essa é uma questão. Você olha para o censo, assim, juventude e religião não se misturam. Água e vinho, é verdade? Ou a religião não consegue entender e atender a juventude. Então essa é a primeira reflexão para a gente em todas essas coisas que a gente conversou, afinal de contas. Aonde que está o problema? Então vamos avançar um pouquinho nessas reflexões finais, né, para a gente poder encerrar aí o trabalho, né? O problema são eles, somos nós ou somos ambos? Então essa é a primeira coisa. Eu não tenho diálogo com meus filhos. Por que eu não tenho diálogo com meus filhos? Eu não tenho diálogo com meus filhos, mas fica aqui 2 minutos com ele, que no instantinho você vai entender por que não tem diálogo. Então a gente tende a colocar o peso, o ônus do problema no outro, que é uma coisa que a gente faz todo dia. Às vezes sem saber, mas a gente faz todo dia. E o que é a reflexão? Assim, poxa vida, eles têm problemas? Eles têm problemas. Essa é a questão fundamental. Eles têm problemas. Nós temos problemas? Nós temos problemas. E essa é a outra questão. Então, se você deseja, por amor, se aproximar desses jovens, quer seja através do processo em casa, educacional, na escola ou na mocidade espírita, qualquer que seja o ambiente onde você se encontre, a primeira coisa é reconhecer que parte do problema, por isso é diálogo. Diálogo. 2, fazendo, logos é palavra. 2, através da palavra. Se só tem um fazendo a palavra, não há diálogo.
E o diálogo, portanto, ele passa por essa sessão. E essa sessão é difícil, até porque e é difícil para a gente. Principalmente nós que já com mais idade nos comportamos a vida inteira assim, e agora você olha e fala assim, eu quero mudar, vou mudar hoje. Hoje eu vou chegar lá em casa, vou chamar, hoje vai ser tudo diferente. Não vai. Não há como ser tudo diferente. O que você pode é chegar hoje e falar assim, eu vou abrir a escuta hoje. Pegar assim, o que você quer? O que você pensa? O que você me daria de feedback? O que você acha que nossa relação poderia melhorar? O que eu estou fazendo que não te agrada? Observa, você começa, você é o mais velho, você é a pessoa que tem mais vivência, é de se esperar que você seja a pessoa que vá dar esse primeiro passo no sentido de tentar entender. E aí, vamos começar a analisar. Isso significa uma mudança? Quem dera que eu lesse o Evangelho, depois de ler o Evangelho pela primeira vez, eu passo a ser Jesus. Maravilha, olha que coisa boa, não é? Leu o Evangelho, leu, entendeu? Entendi, decorei o Evangelho, entendi. Então agora já sou Jesus. Não sou. Não sou. Por que eu não sou? Eu sei o que Jesus quer que eu seja. Eu sei o que Ele quer me modelar. Entendo bem para onde eu vou chegar, mas não consigo fazer isso hoje. Mas sei que é meu caminho, portanto eu vou me esforçar nesse caminho. E essa que é a ideia, né, da nossa conversa hoje. Né? O papel da família na persuasão dos filhos para abraçar a religião. Essa é uma outra coisa, né? Fala assim, Mauro, lá em casa eu já falei para o jovem, vai lá na mocidade. O que ele me falou? Também, é verdade. Mas a primeira coisa que ele fala assim, não vou. Não vou. Aí fala assim, por que você não vai? Por que não? Não gosto. É chato. Essa é a palavra que eu já passei. É chato. Não quero. Saio de lá. Não ganho com a ida lá. E aí você diz assim, ou parte para o confronto, assim, mas vai assim mesmo. E aí ele vai, de corpo presente, e o espírito ficou. Só entrou o corpo, na mocidade o espírito ficou lá fora. É uma opção que parece não ser uma boa opção educacional. Ou você diz para ele, então tá. Mais tarde ele vai sentir essa necessidade, mais tarde ele vai procurar. É verdade. Mas parece que não está procurando, porque o movimento espírita está envelhecendo. Então parece que aqueles que tomaram essa decisão há um tempo atrás não estão sendo tão bem sucedidos. Porque eles já deviam estar voltando, mas não estão voltando. Mas se não estão voltando, tem uma outra questão. E aí entra o elemento da persuasão. Né? Eu sempre, quando eu brinco com persuasão, eu sempre falo assim, ó, toda criança tem um momento que diz para os pais, não vou tomar banho. Não vou tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho todo dia? Esse é o paradigma. Por que eu tenho que tomar banho? Até não estou suadinho, não está fedendo. Por que eu não joguei bola hoje? Por que eu preciso tomar banho? Então essa é a discussão, né, que você começa e aí você diz, vai tomar banho. Aí fica, vai, não vai, vai, não vai. E essa é a questão da persuasão. Eu não conheço nenhuma criança que deixou de ficar sem banho, ficou sem banho, porque os pais disseram que então tá. Eu não conheço. Então a gente buscou diversos mecanismos, Deus sabe aonde que a gente arrumou forças para pegar mecanismos diferentes para conseguir convencer de alguma coisa que para você era muito importante. Mas parece que a religião não tem o mesmo peso do tomar banho. E essa é a outra reflexão para a gente. Será que isso efetivamente eu entendo que é uma coisa fundamental na vida? E aí é uma autorreflexão. Eu entendo. E se eu entender, eu vou tentar buscar mecanismos de persuasão. Porque eu sei que é difícil. Mauro, lá em casa, eu sei. Lá em casa também, eu sei, amigo. Só estou dizendo que você vai ter que arrumar um jeito. E esse jeito é uma persuasão. Esse jeito é um diálogo. Esse jeito é uma negociação, é um acordo que você firma, que pode envolver também a casa espírita, que é um outro tema. Qual a responsabilidade da casa espírita no afastamento dos jovens e envelhecimento dos trabalhadores?
é enorme. Eu diria até que é toda, porque você olha e fala assim, não, isso, o jovem não vem aqui. Problema de quem? Problema do jovem. Ferrou, essa é a geração nova. São as pessoas que vão ficar no outro milênio. Como é que eu vou fazer então? Acho que Kardec se enganou na codificação, porque não é verdade. Porque senão, veio de Alcione, acho que o Manuel Filomeno de Miranda se enganou também nas informações. Porque não é verdade. Porque não ficam. E aí eu começo a olhar, mas não ficam. Por quê? E esse porquê é que é o trabalho nosso, individual e como instituição, de buscar o que é esse porquê, o que leva as pessoas a não enxergarem um valor de uma coisa que para nós é fundamental. Não vim aqui na semana passada, eu já venho aqui na outra semana, já cheio de saudade, cheio de vontade de abraçar. Aí você olha assim, por quê? Porque para mim é muito importante. Mas por que você não consegue passar isso? Porque você gostaria também de passar isso, porque isso foi tão importante para você, deve ser importante também para o jovem. E só terminando então, o que precisa ser feito com urgência, né? Então alguma coisa a gente tem que fazer. Você olha assim, eu cheguei à conclusão que eu tenho que fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa com urgência. Então, vamos fazer. Não adianta eu reclamar do censo. O censo 2022, o censo perguntou errado, o censo. Não adianta eu reclamar do censo. Adianta eu fazer ações que sejam ações que possam fazer com que as pessoas se sintam, os jovens, porque os mais velhos estão aqui. Para vocês terem uma ideia, o censo mostrou que 50% dos espíritas têm nível superior. Lembra que eu falei do elitismo? 50% tem nível superior. Porque encontra eco no nível superior. E, obviamente, a faixa etária dele é já nos 45, 50 a mais. E aí você vai assim, mas da onde que vem isso? Vem da gente. Vem dos modelos que a gente reproduz de coisas que são caras e importantes para a gente. Mas, como nós conversamos ali no início, né, parece que a gente está num avanço e nós não queremos a síndrome da Gabriela, então a gente quer avançar nas gerações. E para avançar nas gerações, isso vai significar mudanças nossas, no nosso comportamento, na nossa mocidade, na nossa palestra pública, na nossa forma de trabalhar as casas espíritas, né? E as religiões, porque não é só o espiritismo que está tendo. Aí essa é uma outra coisa, o pessoal fala, não, Mauro, você não está entendendo, quando chega ali eu vou lá na juventude lá, católica, lá aparecem 300 jovens. Eu falo assim, é verdade. Aí eu vou lá no templo, aparece mais 300 jovens. Eu falo assim, é verdade. E é bom ir mesmo, senão vai para o inferno. A gente não tem esses apelos. Esse é movimento espírita, não tem isso, não vai para o inferno, amigo. Não vai para o inferno, você é obrigado a usar a persuasão. Aí a pessoa assim, então ali eu vou porque eu vou conhecer alguém, porque eu vou casar com você que. Observa, existe um meio onde as pessoas buscam alguém para casar. O espiritismo não tem isso, observa os casamentos. Os casamentos, dificilmente os casamentos do meio espírita, porque ele está na sociedade, ele está vivendo, ele está olhando outras coisas, ele tem religiosidade, cuidado. Não necessariamente é religião, ele tem religiosidade. Então essas são as coisas só para trazer hoje assim, um pouco para vocês, né? Para, na verdade, desmistificar, essa que foi a intenção hoje, desmistificar que a solução seja simples. A solução não é simples, porque ela passa por mudanças que começam em nós mesmos. E nós temos dificuldade de mudar. Então, hoje, a gente olhando para essas informações, né, que a gente conversou aqui hoje, que seja já um pontapé inicial para as nossas mudanças, já passei no tempo, desculpa, eu estou terminando, já que seja um pontapé inicial para essas nossas mudanças, para que essas mudanças possam então acolher as pessoas mais jovens, para que elas possam se aproximar, né, do movimento espírita e sentirem o prazer que nós sentimos de estar aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Mauro. E hoje, como coincidência não existe, a gente tem um representante da nova geração e vários representantes da primeira geração. Curioso, né? O que o Papai do Céu faz, né? Botou assim, ó, olha para lá, a missão tá ali. Muito bom, Mauro, muito bem, muito bom. Hoje eu vou fazer a pergunta invertida para não esquecer. Quer dizer, invertida no tempo, né? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Sei lá, daqui. Você, qual o seu nome? Lourdes. Seja bem-vinda à Casa da Cultura de Olinda Morim, tá bom? O senhor? Itapuã? Seja bem-vindo. Mais alguém aqui? Sejam bem-vindos. É a primeira vez numa casa espírita ou é a primeira vez aqui em Teresópolis, Itapuã? No Rio, tá bom. Então tá ciente dessa polêmica também, né? Não, centro muito grande, né? E Lourdes, primeira vez numa casa espírita ou primeira vez aqui em Teresópolis? Que bom. O que você achou? Tá bom. Que bom. Muito bom, muito bom. Vamos passar os nossos avisos, então. Para variar o digital, tá, gente? Mas eu consigo me safar, tá? Sei mexer também com IA, enfim. Tem que dar meu jeito, né? Tem que dar meu jeito. Estou no esforço. Tá bom. Bom, Natal chegando. Aliás, o espírito de Natal já está entre nós, né? E como toda casa espírita, a gente faz uma campanha para nossas obras assistenciais, tá? É o que a gente chama de Natal Solidário. A ideia é que até o dia 22 a gente possa receber caixas de bombons, panetone, cesta básica. E aí se pergunta assim, mas Antônio, como é que eu faço contato? Como é que eu... Enfim, aqui no clipe que fica passando durante o passe, tem ali um telefone para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Antônio, por que você não passa isso aqui? Porque está sendo filmado. Então, isso vai ganhar a internet, vai ganhar o mundo, entendeu? Enfim, tá? Eu estarei por aqui, tá? Durante o passe. Quem quiser é só me procurar, eu passo o telefone, tá bom? Então, quem puder ajudar, será bem-vinda a ajuda, tá? O outro aviso é o Bazar de Natal. Nós temos uma atividade aqui às quintas-feiras, que é chamada Laborterapia. E elas são senhoras que trabalham ali, passam o ano inteiro fazendo um monte de lembrancinha e quando chega o Natal, elas expõem esses trabalhos. Então é um trabalho feito com muito carinho, né? Então assim, além do material que está ali, o pano, a agulha, o botão, enfim, ou material qualquer, essas senhoras depositam nesse artesanato aquilo que elas têm de bom, que é o querer fazer, que é o ajudar a casa. Então, assim, ajuda a casa? Ajuda, mas está levando também um pouquinho da boa vontade dessas senhoras, tá? E o nosso encontro, a nossa confraternização. Ah, sim, tá certo. Tá vendo aí? É uma IM, Inteligência de Márcia. IA sou eu, Inteligência do Antônio. Que IA é anterior, né? Ela é mais nova do que eu, uma IM, né? Já tá IM, tá melhor do que eu. Então o Bazar de Natal será no dia 29 de novembro, tá? Sábado, às 10 horas da manhã e às 19 horas, isso no dia 29. No dia 3 de dezembro ocorrerá na quarta-feira, 20 horas. E na quinta-feira, dia 4/12, às 16 horas. Observem que, basicamente, é durante as reuniões públicas. Sábado de manhã não tem reunião pública? Não, mas a evangelização está aqui. Então, pega assim, a oportunidade dos frequentadores da casa, né, terem contato com essa oportunidade de, enfim, de adquirir até, mesmo assim, diga pelo menos assim, que bonito. Né? Continuando, Natal na Cecieda.
Dia 6 de dezembro, nós vamos fazer uma confraternização aqui depois da reunião pública. Para quem é essa confraternização? Para todos nós. Todo mundo que está aqui e quem não veio também. Então, quem está me vendo pela internet, vê essa palestra, também venha. Tá? A casa é grande, se não couber na casa, cabe no coração. Então, vai ter a palestra normalmente e depois nós vamos fazer vamos conversar um pouco, vamos cantar um pouco, né? Vamos, enfim, tem uns comes e bebes aí. Edilene falou que tem que trazer, para trazer, tá aqui, ó, e trazer um doce ou salgado e sua bebida. É aquele evento que a gente traz 1 quilo e come 100. Né? A gente traz um pouquinho e come de todo mundo, né? É isso aí, a gente traz um pouquinho assim, traz uma marmita e come um restaurante, né? Muito bom. E para terminar, gente, nós teremos no dia 23 de novembro, às 10 horas, uma palestra da AME, nas 2 mídias digitais da AME, que é no Facebook da AME Teresópolis e no YouTube da AME Teresópolis. E quem vai falar é o Dr. Roberto Lúcio de Souza, com o tema Cuidados em Saúde Mental. Um tema, me lembra que o Mauro falou aqui em burnout, enfim, é bom a gente prestar atenção nisso, tá bom? Bom, como diz o desenho, por mim, por hoje é só. Depois nós vamos ter o trabalho de passe, então é só ficar no seu lugar, ou então ocupa aquelas cadeiras ali, que o Jorge vai chamar vocês para o serviço de passe, que vai ser coordenado pelo Edson, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir a gentileza. Carlos Alberto, você pode fazer a nossa prece, por favor? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Ante as dificuldades da vida, ante as dificuldades de convivência, ante as dificuldades de vermos as dores dos outros, ante a dificuldade que temos ainda de nos amar. Auxilia-nos, Senhor. Sabemos que o Teu amor nos ampara. O amor, a solução para tudo. Que não nos afastemos dele. Ante de todos os momentos vividos, vivenciemos o amor. Aprendemos a amar. O Senhor nos ama. E como nos ensinaste, sabedores que todas as dificuldades serão vencidas na vivência do excelso amor. Gratidão por sempre contarmos contigo. Muito obrigado, mestre, irmão